Olá, este é o Futebol e suas histórias. Neste vídeo, vamos falar sobre um torneio muito controverso que ocorreu no início da década de 70, no Brasil. O Torneio do Povo exemplifica a relação do futebol brasileiro com a ditadura civil-militar, um triste período que mancha a história do nosso país. Se você é apaixonado por futebol e essas histórias que vão além das quatro linhas, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal, apoiando nosso trabalho e fazendo com que o conhecimento chegue para mais pessoas. Em 71, 72 e 73, ocorreram as edições do Torneio do Povo. Esse torneio buscou reunir os clubes mais populares em seus estados. A controversa história do Torneio do Povo consiste no seu nome oficial, Torneio General Emílio Garrastazu Médici. Por incrível que pareça, recebemos muitos comentários em outro vídeo de pessoas tentando defender a ditadura militar no Brasil. Por isso, é importante conhecermos quem foi o homenageado do torneio. Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente do Brasil, durante a ditadura militar. Durante o seu governo, a dívida externa do Brasil foi triplicada e houve um aumento na concentração de renda da população. Ele é conhecido por ser o pior entre os 5 presidentes do período. Houve uma forte repressão e censura aos opositores políticos do sistema, utilizando medidas de tortura e assassinato. Ele fazia um forte uso da propaganda para exaltar a imagem do governo ditatorial, em nome do patriotismo, escondendo suas brutalidades. Um dos instrumentos de propaganda política foi o futebol. Nesse caso, o Torneio do Povo não foi iniciativa do governo brasileiro, mas de clubes. É doloroso estudarmos sobre relações delicadas entre clubes de futebol e governos ditatoriais, principalmente quando se fala do clube do coração. Temos que fazer essa distinção. O amor pelo time que vem desde a infância não pode cegar as realidades históricas desse mesmo clube. Isso não significa que, porque dirigentes se relacionaram com o governo ditatorial brasileiro, tal posicionamento continua em vigor, atualmente, pois muitos clubes se posicionaram contra a ditadura, posteriormente. Mas, é fato que, nos primeiros anos da ditadura, alguns clubes foram favoráveis à ascensão dos militares ao poder. Diante disso, 2 anos depois da posse de Médici à presidência, que se deu por meio dos votos dos generais das Forças Armadas, o Atlético Mineiro e o Flamengo criaram o Torneio do Povo, com a primeira reunião acontecendo na sede do Flamengo. A escolha do nome oficial do torneio fazendo alusão ao presidente do país foi iniciativa dos clubes participantes. O momento do torneio era de grande entusiasmo no futebol, após a conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira, que ficou conhecida como a melhor seleção de todos os tempos, contando com craques como Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto Torres. Mesmo com tantos craques, o governo brasileiro buscou atrelar a conquista nos gramados com um suposto desenvolvimento do país. Médici frequentava as arquibancadas do Maracanã e se dizia torcedor do Flamengo. Isso passava uma imagem de simpatia dos governantes com o principal esporte do Brasil. Inicialmente, a ideia do Torneio do Povo era reunir apenas 4 equipes, com os 4 times mais populares dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na primeira edição, os times participantes foram Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional, no qual o primeiro campeão foi o Corinthians. O torneio não foi um grande sucesso de público, mas, ainda assim, Médici entregou a taça para a equipe campeã, fortalecendo sua imagem de amor ao futebol. O baixo interesse pode ter se dado por coincidir com o início do Campeonato Brasileiro de Futebol, em 71. Para solucionar essa questão, na segunda edição do Torneio do Povo, uma equipe popular foi convidada, o Bahia. O Vasco tentou entrar na competição, sob o argumento de que também possuía uma numerosa torcida, mas sem acordo após conversas com o presidente do Flamengo e do Atlético Mineiro. O público melhorou na segunda edição, mas estava longe de lotar o Maracanã, Beira-Rio e Mineirão. Nessa edição, o Flamengo foi o campeão. Na terceira edição, o Coritiba foi convidado para participar. O torneio, que iniciará com apenas um mês de jogos, passou a ocupar 3 meses do calendário nacional.
Com isso, os clubes já não estavam com o mesmo interesse, muito menos o público. Na última edição, o Coritiba venceu a competição. O Coxa ainda tentou, em 2007 e 2010, validar o título do Torneio do Povo como um campeonato brasileiro. A CBD decidiu aumentar a quantidade de times participantes para o Campeonato Brasileiro. Isso fez com que o Brasileiro começasse em um ano e só terminasse no outro. Logo, o Torneio do Povo ficou sem espaço no calendário, o que contribuiu juntamente com o baixo interesse do público e a iminente saída de Médici da presidência para encerrar a competição. Era o fim da homenagem ao ditador. O fato de as equipes participarem do torneio e celebrarem a conquista não faz com que todos os pertencentes ao elenco, diretoria e torcida sejam apoiadores da ditadura. O Coritiba tem a conquista do Torneio do Povo como um dos principais títulos da sua história. No entanto, havia, sim, uma forte relação do governo ditatorial com os clubes e seus dirigentes. Havia uma troca de interesses que envolviam verba e patrocínios para os clubes que se sujeitassem ao governo, que ganhava com a propaganda da imagem de um governo popular, o que é falso. Após o término do Torneio do Povo, chegou a se pensar em mais uma edição, em 1976, com a inclusão de um time de Goiás, que seria o Goiás ou o Vila Nova, e um time de Pernambuco, que seria o Santa Cruz ou o Sport, mas essa ideia não saiu do papel. Posteriormente, times de futebol, como o Corinthians, tiveram participação ativa nos movimentos que pediam o fim da ditadura militar. A leitura que deve ser feita da posição de um time de futebol sobre esse momento não é de forma generalizada, mas entender cada etapa da ditadura e que o posicionamento de pessoas influentes, jornais e também dos clubes foram sendo alteradas, durante as décadas de 70 e 80. Deixe seu comentário falando sobre o que achou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Postamos vídeos novos toda sexta-feira, às 4 da tarde. Até a próxima!